Aí pessoal, chegando com mais um vídeo, hoje bem rapidinho, atendendo aqui ao @lordaug973. Ele comentou o seguinte a respeito do vídeo que fizemos a respeito dos compactos de vinil. Adorei o vídeo. Depois poderia falar sobre os discos de 45 rotações de poliestireno? São bem fáceis de se deparar com eles no caso de compactos importados. Muito bem, Lordaug. E é isso que a gente vai falar hoje então, sobre os compactos de poliestireno, tá? O compacto ele surgiu praticamente no mercado por volta de 1949, praticamente em uníssono com o LP de vinil, que surgiu em 48, que foi lançado em 1948, e originalmente os dois, o compacto e o vinil, eram formatos concorrentes, pessoal, tá? O compacto de vinil foi uma criação da RCA, da Radio Corporation of America, versus o LP, que foi uma criação da Columbia. Os dois formatos disputaram o mercado e havia uma rixa séria entre os dois. Inclusive, houve época em que acreditou-se que somente um dos dois permaneceria no mercado, tá? Após muita deliberação, né, entre os CEOs dessas empresas, aquela coisa toda, eles acabaram entrando num acordo e acabaram trocando figurinhas, e ambas as empresas então passaram a fabricar os dois formatos, e isso também acabou acontecendo de uma forma mais generalizada, porque para a popularização, para que os formatos tivessem o devido sucesso, foi necessário então que os royalties dos inventos fossem liberados também, claro, mediante um certo custo, para que as outras fábricas de discos também adotassem esses dois formatos. Então, em vez de ficar só um dos dois, acabou ficando os dois no mercado, né? Os dois, então, fizeram parte e trilharam lindissimamente a indústria do disco. O compacto de vinil, aqui nós temos um nacional, vocês já conhecem, tá? É esse aqui de 33 1/3, que foi o padrão principal adotado pela indústria do disco brasileiro. Vocês podem perceber que ele tem um aspecto bem característico. E qual é a diferença então o de poliestireno, tá? Qual é a diferença entre o compacto comum e o poliestireno? Tá, o poliestireno ele foi adotado principalmente para a fabricação de discos de 45 rotações com essa bitola maior aqui, que foram desenvolvidos principalmente para uso em equipamentos automáticos de jukebox e afins, tá? Ele diverge do compacto de vinil não pela questão da velocidade, porque é possível criar discos de poliestireno na velocidade de 33 1/3, que não é muito comum, mas é possível, e vice-versa. Tem também discos de vinil de 45 rotações, fabricados em vinil. Então não é essa a questão. A questão é o seguinte, que esse material ele tem uma característica que você percebe que a ranhura do sulco parece mais profunda. Nisso que ele diferencia em relação aos de vinil, tá? Esse aqui de poliestireno. A cor dele tem uma matiz levemente esbranquiçada que acompanha. Você vê o preto, mas tem alguma coisa meio esbranquiçada levemente também. A borda do disco, ela praticamente inexiste. Somente bem na pontinha, uma tênue linha, um pouquinho mais elevada, recobre o disco. A função dessa linha é a de evitar que houvesse atrito na parte gravada, nas ranhuras, nos sulcos do disco, quando um disco caísse pelo sistema automático em cima do outro. É meramente essa a finalidade dessa borda, além de também proporcionar um certo reforço na estrutura do disco. O som do disco de poliestireno, ele é um pouco diferente do som do disco de vinil, tá? Eu diria que um disco de poliestireno de 33 rotações provavelmente não teria uma sonoridade muito boa, porque o poliestireno é um material que ele perde um pouco em termos de qualidade de som para o vinil. Não é muito, mas perde. Porém, com a compensação da velocidade, do aumento da velocidade para 45 RPM, que é o caso desse disco aqui, essa questão então é eliminada. Inclusive, via de regra,
um disco de poliestireno de 45 rotações tem um som bem melhor do que um disco de vinil de 33 1/3. Então, mais uma característica. Outra questão que deve ser levada em consideração, que as pessoas não sabem, é que o material do poliestireno ele é, digamos, menos flexível do disco de vinil, estando mais propenso a rachaduras e danos de modo geral, bem como o poliestireno é um material um pouco mais sensível. Se você derruba o braço do toca-discos em cima, bate no braço e causa um arranhão e tal, então ele é mais propenso a danos de um modo geral do que o material de vinil, tá? Que ele é um pouco menos suscetível, ainda que, como todo mundo sabe, ele é suscetível também, né? Então é isso. Eu desconheço se esse material foi utilizado em LPs, tá, pessoal? Isso eu não vou saber informar para vocês, não consegui me aprofundar a esse ponto, mas para 45 rotações foi um material bastante apreciado, principalmente nos Estados Unidos e também em alguns lugares da Europa também foi utilizado, mas principalmente nos Estados Unidos. Eu vou convidar vocês a conferirem a nossa playlist exclusiva de vinis aqui no canal, que nós falamos somente sobre esse tema, tá? Lá estão reunidos todos os discos de vinil, pessoal. Às vezes entra aqui no canal, daí vê muita coisa de rádio escuta, pensa, o canal foca muito em rádio escuta e pouco em vinil. Fato é que ultimamente nós realmente estamos focando mais em rádio escuta, mas tem muita coisa na playlist de vinil e vira e mexe um elemento adicional, um vídeo adicional é adicionado à playlist como esse que você assiste agora, tá bom? Não esqueçam de dar aquele like bacana também, deixem seus comentários, se vocês curtem discos de poliestireno, se vocês têm esse tipo de disco na sua casa, qual vocês preferem mais, se de vinil, se poliestireno, enfim, deixem aí seus apontamentos pra gente dar uma olhadinha, tá bom? Valeu então, tchau, tchau!